Aí, prontinho. Então vamos. Propriedade osmoscopia. Nossa, tem uns nomes muito estranhos. Osmoscopia. A osmose ou osmoscopia ou osmometria, tem um monte de nomes esquisitos, se referem a uma propriedade coligativa que a gente usa muito na biologia, sobretudo, tá? Que é o conceito de osmose. Então, o que que a gente vai tentar fazer aqui? Primeiro, eu vou tentar sair um pouco daquele lugar comum, né? De falar que a osmose é a passagem de líquido assim assado. A gente vai tentar focar um pouquinho no porquê acontece a osmose, né? Para além do fato da osmose ser um processo passivo, que é importante lá para os seres vivos, o que que faz essa osmose acontecer? Sobre isso que a gente vai falar e como que a gente pode fazer a conta de pressão osmótica. Então, primeiro vamos definir termos aqui. O primeiro termo que a gente define é osmose. Osmose. E aí você vai lembrar provavelmente da definição que vocês viram lá na biologia, né? Osmose é um processo onde duas soluções de diferentes concentrações trocam solvente entre si. Então, é um movimento, esse movimento é um movimento espontâneo de solvente entre duas soluções. Para que esse solvente consiga se movimentar por entre as soluções, é preciso que essas soluções estejam conectadas por uma membrana semipermeável, que a gente chama, né? Então, é um fenômeno onde você tem duas soluções separadas por uma espécie de um material que tem poros, são poros bem pequenininhos, tá? E aí você tem duas soluções. E aí você deixa as soluções em contato e o líquido de uma solução, o solvente, vai passando espontaneamente para outra. Isso acontece por quê? Por causa da diferença de concentração. A osmose é um processo que ocorre devido à diferença de concentração. Eu gosto, embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas eu gosto muito de comparar a osmose com calor. Porque o calor, ele não passa de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Isso é espontâneo. Com a osmose também tem uma passagem de líquido espontânea, tá? Então vamos escrever aqui: osmose é um processo passivo, um processo. Eu não vou usar o termo passivo porque aqui eu acho que o termo, a coisa mais correta seria espontâneo, tá? Ele é um processo espontâneo no qual ocorre movimento do solvente, do solvente. É um processo espontâneo no qual ocorre movimento do solvente por meio, por meio de uma MSP. Aqui, gente, é só chamar a atenção de vocês para um detalhezinho, tá? Eu vou usar essa expressão MSP em alguns momentos, tá? MSP é abreviação para membrana semipermeável. Membrana semipermeável. A gente chama uma membrana de semipermeável, por quê? Porque são sistemas de membrana que têm poros muito fininhos, pequenos o suficiente, por exemplo, para passarem moléculas de água, mas grandes o suficiente para passarem moléculas de proteínas, tá? São porinhos que permitem passagem de coisas muito pequenas, tá? Processo no qual ocorre movimento do solvente por meio de uma MSP devido a um gradiente de concentração. Gradiente de concentração. Concentração. Então, quer dizer, para que haja movimento do solvente, né, de um lado para o outro, é preciso que haja um gradiente, ou seja, uma diferença de concentração. Vamos pegar um exemplo bem simplesinho para a gente representar aqui. Imaginem uma situação em que eu tenho um recipiente, tá? Esse recipiente, ele foi isolado. Peraí, deixa eu fazer direitinho. Ele foi dividido em dois,
de tal maneira que eu vou colocar em cada lugar do recipiente uma solução. Para dividir esse recipiente, eu vou imaginar que tem uma membraninha aqui, ó, tá? Essas membranas, pessoal, só para a gente não ficar meio muito sei lá, no abstrato, né? Membrana, membrana. Essas membranas, elas são vendidas, por exemplo, em loja que usa produto para limpar piscina, laboratórios que trabalham com osmose vão comprar essas membranas. Elas são chamadas de tipo peneira molecular, tá? Geralmente é de plástico, algum tipo de material sintético, que é vendido em loja específica para isso. Aí o que eu faço? Eu vou preparar duas soluções. Vamos imaginar que as duas soluções sejam do mesmo soluto, tá? Então eu vou colocar aqui uma soluçãozinha de NaCl de um lado, de NaCl, 1 mol por litro, 1 mol por litro, tá? Então você tem uma solução aqui de cloreto de sódio, 58,5 gramas por litro. E no outro recipiente, eu vou colocar uma solução também de NaCl, só que eu vou colocar uma solução 0,1 mol por litro. Aqui, tá? Vamos imaginar, a título de compreensão do negócio, que eu coloque o mesmo volume de solução dos dois lados. Sei lá, colocar meio litro, meio litro. Pronto. Tá. Se eu deixar esse sistema quieto, sem mexer com ele, depois de um certo tempo, eu vou perceber uma coisa muito curiosa. E é isso que evidencia a osmose. Observa que aqui os dois recipientes estão com o mesmo, a água está no mesmo volume, não tá? Se eu deixar isso aqui funcionar um tempo, conforme o tempo vai passando, esse recipiente aqui, ó, esse lado do recipiente, ele vai abaixar um pouquinho. E esse aqui vai subir um pouquinho. Essa mudança de volume no recipiente, da esquerda para a direita, né, é o que vai indicar para a gente que tem água passando de um lado para o outro, tá? A osmose ela é perceptível nesses casos, porque se você fizer o experimento, por exemplo, no laboratório, você consegue perceber isso. A solução a solução mais concentrada, ela vai aumentar um pouquinho o volume. Ela vai aumentar um pouquinho o volume, tá? Por quê? Porque a água passou por osmose. Osmose, tá? O que que a gente aprende normalmente quando estuda osmose na biologia? A gente aprende que o movimento da osmose, ele é sempre feito numa direção única, né? O solvente, ele é perdido da solução menos concentrada e ele é ganho pela solução mais concentrada, né? Uma forma de você começar a entender a osmose de uma maneira bem legal é pensar o seguinte: o que faz a água passar de um meio para o outro é a própria concentração da solução. Eu tenho aqui duas soluções de concentrações distintas. A presença do soluto faz o que com o solvente? Interações moleculares. Até a aula passada, o que que essas interações moleculares provocavam no solvente? Perda de volatilidade, aumento do ponto de ebulição, diminuição do ponto de congelamento. Lembra? Todas essas propriedades apareciam por causa do soluto. Muito bem. A presença do soluto vai trazer uma quarta propriedade, que é a capacidade da solução de chupar solvente de outra. Isso é osmose, gente. A osmose, ela surge porque a solução, a partir do momento que ela tem alguma coisa lá dentro, essas partículas do soluto, elas vão exercer interações moleculares não só dentro do recipiente, mas do outro lado também. É como se as partículas do soluto desse lado aqui, ó, puxassem a água para cá, por efeito coligativo. Aí você fala assim, tá, professor, mas do outro lado também tem sal. Por que que a osmose vai para cá? O que que acontece, pessoal? A presença de sal dos dois lados, né, tanto do lado direito como do lado esquerdo, vai fazer com que essas soluções queiram puxar água para si mesmas. Só que qual que é o problema? Como essa solução ela está mais concentrada, ela tem um efeito de puxar água mais intenso do que o da solução da direita. A osmose em si, pessoal, é o resultado de duas soluções querendo puxar água uma da outra. Vou repetir porque isso é a parte importante.
A osmose, que é o que a gente enxerga de verdade, é resultado de duas soluções querendo uma puxar a água da outra. É claro que quem vai vencer, entre aspas, aqui o vencer, né? É a solução mais concentrada. Quanto mais concentrada está a solução, mais ela tem capacidade de puxar água da solução vizinha. Essa capacidade que a solução tem de puxar água também tem uma definição para ela, tá? Osmolaridade. Osmolaridade. Veja como as palavras são importantes, tá? Eu não sei o que significa esse termo ad, mas, por exemplo, humano, humanidade, comum, comunidade. Tem algum sentido de português para essa merda. A osmolaridade é a propriedade de uma solução em exercer osmose sobre a outra. Entende? Ó, essa solução tá aqui. Ela tá puxando água da outra. Ela tá puxando a água da outra porque ela tem uma osmolaridade, tá? A osmolaridade, pessoal, é a propriedade de uma solução, propriedade de uma solução em atrair por osmose, vírgula, por osmose, o solvente, tá? Essa osmolaridade, pessoal, essa capacidade que a solução tem de puxar água, obviamente é diretamente proporcional à concentração, né? Lá na biologia, a gente costuma usar, né, os termos, né, para soluções, a gente usa assim, ó, solução mais concentrada, eu vou chamar de hipertônica, hipertônica, tá? Solução de menor concentração, hipotônica, hipotônica, tá bem? Solução hiper, solução hipo. Quando eu deixo as duas soluções em contato com uma membrana semipermeável, a água começa a passar. Por que que ela passa? Porque existe uma diferença de osmolaridade, né? Se a solução é menos concentrada, ela tem a capacidade de puxar água com menos força. Se a solução é mais concentrada, ela tem mais capacidade de puxar essa água. Então, a osmose ocorre devido à diferença de osmolaridade. Diferença de osmolaridade. É mais ou menos assim, pessoal. Enquanto as soluções estão com concentrações muito diferentes, né? Tem a hipertônica e tem a hipotônica. A hipertônica vai puxando água com mais força. Então a gente tem aqui o movimento da osmose. Só que daí o que que começa a acontecer, pessoal? À medida que a solução hipertônica ela vai recebendo solvente, a concentração dela vai diminuindo. Porque o que que acontece com uma solução quando ela recebe solvente? Ela dilui, né? Então essa solução hipertônica, pessoal, ela vai ficando menos concentrada, menos concentrada. Ao mesmo tempo em que a hipotônica vai ficando mais. A hipotônica, que era uma solução que tinha uma concentração baixa, ela está perdendo água. Então, esse gradiente de concentração, ele tende a sumir. Uma solução vai ficando mais concentrada, a outra vai ficando menos concentrada. Quando as duas soluções se tornam isotônicas, ou seja, tem a mesma concentração, por que que a osmose para? Porque agora as duas têm a mesma osmolaridade. Então, faz sentido tudo isso que eu estou falando? Porque se não é um milagre a água passar, ela passa pela diferença de concentração. Quanto maior for essa diferença de concentração, mais pressão a água exerce na hora de passar. Olha o termo que eu estou usando agora.
Quanto maior a diferença de concentração, mais pressão a água faz. Pressão. Então a osmose ela tem uma pressão. Tudo bem? Vamos escrever coisas aqui. A osmose provoca uma pressão na membrana. Uma pressão na membrana semipermeável. A gente estuda, vocês estudam muito a osmose quando estão falando de processos envolvendo células, né? A osmose ela é muito importante para explicar, por exemplo, de processos em células vegetais, né? Por exemplo, não sei se vocês já chegaram a ver em botânica aquela parte de abertura e fechamento de estômato. Quando o estômato abre e fecha, né, para controlar a absorção de CO2 na planta, aquele processo de abrir e fechar depende de osmose. Não sei se vocês sabiam disso. Não sei se vocês lembram que nos estômatos tem células bem na porta do estômato chamada célula guarda. Essa célula guarda, ela pode absorver água ou perder a água por osmose. E aí tem toda uma série de processos metabólicos, mas no final a coisa funciona assim. Quando o estômago ele é assim, ó, meu, isso é muito bonito, cara. Ele parece, a célula guarda do estômago, ela parece uma célulazinha de feijão, assim, ó. Ó. Aqui é o buraco do estômago, tá? Essas células aqui, por conta de processos metabólicos, elas podem estar mais cheias de água ou mais murchinhas. Imagina essa situação. Quando o estômago precisa abrir a célula, ela tem que ficar meio que assim, ó. Ó. E aí você tem o buraco aqui, por onde vai haver a troca gasosa. Quando o estômago está fechado, a célula está mais vazia, está mais murchinha, tá? Então, célula cheia. Então, por exemplo, se o estômago precisa abrir, o que que a célula faz? Ela aumenta a concentração interna, e aí tem todo um processo bioquímico para isso. Ela fica hipertônica em relação ao meio. Na hora que ela fica hipertônica em relação ao meio, o que que ela começa a fazer? Puxa água, incha, abre o buraco. Aí, beleza, estômago precisa fechar. Para estômago fechar, a célula precisa perder água para murchar. Para perder água, ela vai controlar a concentração dela de tal maneira que ela vai perder água para o meio externo. Então ela fica hipotônica em relação ao meio, tá? E o mais bonito de todo esse processo é que a célula controla isso pela concentração de amido que tem lá dentro, cara. É muito bonito esse processo aqui de estômago, tá? Então, na parte de biologia, vocês vão ouvir falar disso com certeza. Ô, gente, qual é a parte chata da história? Dá para calcular essa pressão aí, viu? Porque é o seguinte, imagina que a água ela tá passando de um lado para o outro. Conforme ela vai passar por aqui, gente, por mais que tenha buraquinhos, a água vai fazer uma força ali naquela membrana. E aí, gente, força sobre área é pressão. Então, eu consigo calcular a pressão osmótica causada pelo fenômeno. Deixa eu mostrar para vocês a situação. Essa aqui é a única formulinha que a gente precisa falar mesmo, tá, pessoal? Porque ela é a que mais aparece. Não sei se vocês lembram que nos outros efeitos eu falava assim: olha, não precisa de fórmula para calcular. Esse aqui é um que tem que a gente vale a pena a gente falar. Essa daqui é a fórmula para calcular a pressão osmótica de uma solução, tá, pessoal? Ó, pi é o símbolo que a gente usa para pressão osmótica. Pi, tá? Então isso aqui é a pressão osmótica de uma solução. A pressão de uma solução ela vai depender de três coisas, na verdade de duas. Esse C, que adivinha o que que é? A concentração, certo? Quanto mais concentrada, mais puxa água. E também depende da temperatura. Temperatura, tá? Pressão osmótica. Qual que é a coisa bizarra que tem na fórmula que eu acho muito bizarra?
Esse R aqui, pessoal, embora não tenha nada a ver com o assunto, né, aparentemente, é a constante dos gases, tá? Constante dos gases, tá? Vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente pode usar essa fórmula para entender a questão da osmose em si, tá? Então, ó, concentração da solução vezes a temperatura, com um detalhe, tá, pessoal? A temperatura vai estar em Kelvin aqui. Por quê? Porque o R está em Kelvin também, tá? Quer ver uma aplicaçãozinha bem simples, só para a gente fazer contas? Eu quero calcular quanto é a pressão osmótica que está acontecendo naquela membrana ali, ó, lá no desenho. Eu quero, tipo assim, eu sei que está passando água de um lado para o outro. Eu gostaria de calcular a pressão osmótica naquela membrana. Então, ó, vamos calcular, vamos calcular o valor da pressão osmótica na membrana. Gente, para você calcular a pressão osmótica naquela membraninha, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular qual que é a osmolaridade de cada solução. O que que eu quero dizer com isso? Cada solução tem uma concentraçãozinha aqui. Eu vou calcular quanto de pressão osmótica cada solução separadamente exerceria. E aí eu faço a diferença delas. Quer ver, ó? Vamos calcular primeiro a pressão osmótica da solução. Vamos colocar a letra aqui? A e B. Vou calcular a pressão osmótica dessa solução aqui, ó. Quanto de força que ela está puxando a água daqui. Então, ó, solução A. Concentração vezes R vezes T. Vamos colocar a temperatura 300 Kelvin, tá? Fica fácil pra gente. Então vamos. Pressão osmótica fica. A concentração da solução é 1 mol por litro, multiplicado pelo R, multiplicado pela temperatura, que eu vou colocar 300 Kelvin para as duas, tá? Que seria 27 graus Celsius. Ó, 1 vezes 0,082 vezes 300. Isso aqui vai dar, gente, 24,6 atm, tá? Ou seja, aquela solução é capaz de puxar a água da outra com uma pressão de 24,6 atm. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a pressão que a outra está exercendo também. Que a outra solução, ela também está tentando puxar água, porque ela tem uma concentraçãozinha lá. Só que essa, gente, eu posso fazer a conta de cabeça. Vê se vocês conseguem perceber rapidamente quanto que tem que dar conta dessa solução aqui. Se eu estiver trabalhando na mesma temperatura, pessoal, a concentração, a pressão osmótica tem que ser 10 vezes menor. Por quê? Por causa da concentração, ó. Eu coloquei de propósito aqui, pessoal, essa solução do lado aqui, ó, ela tá 10 vezes menos concentrada, tá vendo? Então a pressão osmótica dela vai ser 10 vezes menor. 10 vezes menor. 2,46 atm. Tudo bem? Beleza, tá? Percebeu a diferença de puxar, de puxar água? Tá? A pressão em si, por exemplo, se eu fosse colocar um medidor de pressão lá na membrana, um pressão osmomômetro, sei lá, quantos atm ele marcaria? A diferença. Você tem uma puxando para um lado, 24,6. A outra está tentando puxar para o outro, que é 2,46. Então a pressão osmótica em si,
A pressão osmótica vai ser a diferença entre os dois meios, tá? 6 menos 2,46, ó. Aqui vai dar 60, né? 46 menos 60. 60 dá 14. Vai dar 22. 21,14. Eu acho que é isso. Pressão osmótica. 21,14 atm. 22, 23. Acho que é isso. Tá bom? É isso mesmo? Ou não? Não sei. É 22? Beleza, gente. Obrigado. Ah, é verdade. Verdade. 22. Tá bom? Vamos trazer mais um pontozinho para a gente se apoiar aqui na biologia, porque esse assunto é bem importante lá na biologia, né? Um outro tópico que a gente poderia relacionar com osmose, não que não seja botânica, né? É na fisiologia humana, né? Onde que a gente, onde que osmose importa para a gente quando eu estou estudando a fisiologia humana? Quando eu estou falando do sistema circulatório. Por quê? Imagina, gente, o nosso sangue. Quando vocês estudam lá na fisiologia, a parte de sistema circulatório, provavelmente vocês já ouviram falar de um sistema chamado linfático. O sistema linfático, dentre outras coisas, ele tem uma das funções dele é tirar excesso de líquido do corpo. Então você tem vasos que vão desde os pés até o coração, que vão ajudando a tirar líquidos que ficam no meio dos tecidos. Porque, tipo assim, imagina que você tem aqui, ó, um vaso. Tá? Pode ser uma veia, pode ser uma artéria, tá? Mas vamos pensar numa artéria que a pressão é maior. Então aqui você tem o meio intravascular, ok? Que está passando tudo quanto é coisa no sangue. Estão passando as células, estão passando o plasma, hormônios, tudo que está passando aqui. Para fora do vaso, você tem o que eles chamam de meio intersticial. Intersticial. Que é basicamente o meio que fica entre as células. Então imagina, por exemplo, se você já ficou com o pé inchado, principalmente quando as meninas vão usar, por exemplo, um salto alto, vão para uma festa, você fica com o pé muito tempo daquela, fica o pé inchado, você aperta o pé assim, ó, chega a ficar até mole. Aquilo é água. É água que o seu sistema linfático não consegue retornar para o vaso. O nosso sistema linfático, uma das funções dele é retornar líquido para o vaso para fazer o que a gente chama de retorno venoso. Porque aí o que acontece? Esse líquido ele não pode ficar parado no meio do tecido aqui. Senão o pé da pessoa vai inchando, a mão vai inchando. Por que que, por exemplo, pacientes que têm insuficiência cardíaca e problemas de circulação ficam com os membros inferiores inchados? Porque você perde esse retorno aqui. E aí existem coisas que podem atrapalhar esse retorno numa pessoa que é nova. O que que pode atrapalhar esse retorno? Dieta rica em sal. Dieta rica em sal. Porque o que que acontece? Esse líquido aqui, gente, ele vai vazar para fora do vaso, isso é normal, ele vaza. Só que qual que é o problema? Se a pessoa tem uma dieta que é muito rica em sais, esse líquido ele vai ter uma concentração muito grande. Qual que é o problema desse líquido ser muito concentrado? Ele não consegue passar por osmose. Porque um dos mecanismos que traz o líquido para dentro do sangue é a osmose. Então é preciso que a concentração do sangue seja maior do que a concentração do líquido que está aqui. Para ele puxar essa água, e uma vez que ele puxa a água, o retorno acontece, tá? Outra coisa também que pode ser cobrado dentro desse contexto da fisiologia humana é que a própria presença de sal no sangue faz com que ele retenha mais água. A pessoa retém mais água, ela tem mais dificuldade de eliminar a urina, ou de produzir urina por conta da alta concentração de sais. Então, isso também, no médio prazo, ele vai aumentar o volume do sangue. Aumentando o volume do sangue, você aumenta a pressão nos vasos. Isso quando a pessoa está numa idade mais avançada, onde os vasos já estão com isquemia, os vasos já estão meio entupidos. Isso pode levar a um quadro de infarto, AVC. Vocês viram o pirula, né? Vocês conhecem o pirula?
Pirula é um influenciador digital, ele é biólogo. O cara é muito bom, depois procura o canal dele. Ele fala sobre coisas de biologia. 43 anos, gente. Teve um AVC domingo. Do nada, assim. Então, super, super novo. Beleza? Então, ó, fiquem espertos com essas questões relacionadas à circulação, por sauna, lesma, né? Essas coisas. Sauna, lesma é sacanagem, né, gente? Fechou? Não sei, cara. Não sei. A gente sempre fica procurando uma coisa, né? O pessoal, eu não sabia como ele era pessoalmente, mas o pessoal falou que ele não bebia, não fumava. Tipo assim, não tinha nenhum comportamento de risco. Eu tava até discutindo com a minha irmã sobre isso. Esses influenciadores, gente, eles têm uma vida muito foda. Imagina você, a gente olha pra esses caras e acha que eles, né, puta, a vida é legal. Imagina você ter que ficar produzindo conteúdo todo dia, todo dia. Se você deixa de postar 2, 3 dias, seu canal vai lá pra baixo. Então, assim, eu vejo eles falando, é uma vida de merda dos caras. Os caras não tiram férias, tem que ficar trabalhando todo dia pra postar vídeo. Então, às vezes acontece, né? O cara fica muito estressado. Bom, enfim, tá bom? Fechou, gente? Então, ó, de propriedade coligativa, acho que era isso que eu queria comentar com vocês. Se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, a gente pode falar. Ah, eu preciso falar uma outra coisa, ainda sobre osmose. Uma aplicação que já caiu no Enem, que é a osmose reversa. Não dá para não falar de osmose reversa, gente. O conceito é bem simples, tá? De osmose reversa. Por que que a gente gosta de falar dele? Porque ele é uma aplicação prática para poder produzir, por exemplo, água potável. Na estação espacial, os astronautas, eles não têm um tanque de água. Não tem. Toda a água que eles ingerem, pessoal, é produto do próprio corpo deles. Eles urinam, transpiram, todo o sistema da estação espacial captura aquela água e eles têm uma máquina de osmose reversa. Isso aqui é a coisa mais louca. Porque a osmose reversa, ela é uma forma de você purificar a água, por exemplo, sem ter que destilar. Porque quando a gente pensa em água limpa, geralmente a gente pensa na destilação, né? Você tem lá uma água com uma sujeirinha, você ferve, a água evapora, vira líquido e pronto. Mas é um processo físico. Aqui eu posso usar uma máquina para reverter a osmose. Então, como que ela funciona, essa máquina? De maneira geral. Essa máquina ela vai ter dois compartimentos. E, obviamente, esses compartimentos estão conectados por uma membrana semipermeável, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que isso aqui seja a maquininha de osmose da estação espacial. Então, eu tenho água e xixi, e urina. Imagina que então tenha todo o líquido coletado pelos astronautas fica aqui e o líquido que é a água potável fica aqui. Numa situação normal, se você deixar a membrana semipermeável aí sozinha, do nada, o que que vai acontecer? O xixi vai puxar água por aqui. Por quê? Porque ele é mais concentrado. Então, a osmose, ela tende a fazer isso aqui, certo? O que que essa máquina faz, né? Duas coisas. Primeiro, ela vai calcular, por sensores, obviamente, ela vai ter sensores aqui no meio, que vão calcular qual é a pressão osmótica que está acontecendo aqui. Quanto de pressão tá ocorrendo nessa membrana? Fechou? Aí o que que eles fazem? Eles têm um sistema desse lado aqui, ó, que é um sistema hidráulico conectado a um pistão. Só que é um pistão. Ó, a região para onde a água deveria ir, e de fato por osmose, ela tem aqui um pistão, tá vendo? O que que esse pistão faz? Ele empurra o líquido hipertônico de tal maneira que a pressão que o pistão faz aqui, ó, seja maior do que a osmótica. Por isso que é importante calcular a pressão. Por exemplo, faz de conta que aqui a pressão está 22 atms. Tá bom, eu vou meter aqui no pistão 23 atm. Quando eu botar aqui uma pressão maior do que a osmótica, a água começa a voltar. Faz o caminho oposto, né? Ó, se a pressão do pistão, se a pressão no pistão
for maior que a pressão osmótica, você tem a osmose reversa. Reversa, tá? A osmose reversa, então, ela vai trazer líquido da solução hipertônica para a solução hipotônica. Então, tipo, a solução hipertônica, ela vai ficando cada vez mais hipertônica. E a solução hipotônica vai ficando cada vez mais hipotônica. Mas isso é um processo ativo, né? A biologia chama isso muito de ativo, né? Aqui a gente vai dizer que ele é um processo não espontâneo, né? A osmose reversa é um processo não espontâneo, tá? Hum. Beleza? Hum. Aí tem um outro tópico que a gente poderia aprofundar um pouquinho mais aqui. A gente vai fazer isso no momento mais oportuno, mas qual é o princípio físico que garante que a pressão no pistão vai ser transmitida para a membrana? Tem um princípio para isso, né? Que quando a gente estuda hidrostática, um dos princípios que a gente estuda é o princípio de Pascal. O que que o Pascal descobre, né, no estudo deles? Ele fala assim, ó, quando você tem um líquido e você resolve apertar esse líquido, essa pressão que você faz no líquido, ela é transmitida para todos os pontos do líquido. Todos os pontos do líquido. Então, por exemplo, quando você pega o pistão aqui e aperta ele para baixo, as primeiras moléculas que vão sentir essa pressão são as moléculas da superfície do líquido. Só que essa pressão ela vai sendo transmitida de molécula para molécula. Então é como assim, tipo assim, eu vou apertar o pistão. Aí a primeira molécula é empurrada. Quando a primeira molécula é empurrada, ela empurra a segunda. Quando ela empurra a segunda, ela empurra a terceira. E assim a transmissão de pressão é feita de maneira integral, tá? Quem explica isso aqui é o princípio de Pascal. Princípio de Pascal. Quando a gente estuda hidrostática, a gente fala de Arquimedes, Pascal e Stevin, tá? O princípio de Pascal é aquele da transmissão de pressão, transmissão da pressão por todo líquido, tá? Aperta aqui, essa pressão é transmitida, transmitida a pressão, ela empurra a água de volta, e aí você deixa o xixi mais xixi do que nunca, tá bom? Hum, Fala. Ui, desculpa. Puta, cara, machucou. Você tava pisando no negócio só, né? Fala. Pode falar. Então, essa é uma boa pergunta. O xixi é filtrado pela membrana? Isso é uma coisa curiosa, né? O que que a osmose... A osmose, naturalmente, ela põe água no xixi. Aqui eu estou tirando água do xixi. Mas não é bem uma filtração. A gente pode até dizer que é uma filtração. Porque, por exemplo, aqui no xixi você vai ter moléculas maiores. Então, de alguma maneira, o solvente está sendo forçado a ser trazido para cá. A única coisa que talvez diferenciasse de uma filtração é que na filtração geralmente é a gravidade que usa. Aqui é a pressão externa mesmo. Mas dá para falar que é uma filtração. A gente pode dizer que isso aqui é uma peneira molecular, tá? Inclusive, pessoal, esse processo de deixar a água passar por membrana semipermeável, ele é usado também na diálise. Sabe hemodiálise que o pessoal faz para os rins? Nos rins existe um processo no processo da diálise, melhor dizendo, existe uma etapa dentro da máquina que a máquina faz basicamente isso também. Ela vai tirando água da urina da pessoa, porque o que que acontece, né? Na pessoa que tem insuficiência renal, ela vai ter dois problemas. O primeiro é que os rins têm a função de tirar a toxina do corpo. Então, a pessoa, por exemplo, ela pode. Se a pessoa tem uma falência renal, pessoal, ela provavelmente não vai durar mais que 48 horas. 72. Por quê? Porque toda a amônia que você vai produzindo, toda a ureia que você vai produzindo, ela vai ficando retida no teu organismo. A pessoa, ela literalmente se auto-intoxica por ureia. O quadro de insuficiência renal aguda, a pessoa chega. Se você chega perto da pessoa, ela tem cheiro de amônia. Ela verte amônia pela pele, quando ela está num grau de intoxicação assim muito alto.
E outro problema é que o rim parando para, né? Eliminação de água. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer diálise, ela pode chegar a retirar de dentro do próprio corpo 4 a 5 litros de água. Porque imagina você ficar 3, 4 dias com o rim parado. Toda aquela água que o seu corpo deveria eliminar com a urina, ela não vai eliminar. Então, por isso que paciente que tem problema renal crônico, ele vai fazer diálise o resto da vida e ele vai fazer 2, 3 vezes por semana, a depender da pessoa, tá? Então, você, é bem sério mesmo o negócio renal. Oi. Uhum, uhum. Porque é caro, né, velho? Esse é o problema da osmose reversa. Ela é cara. Porque, assim, uma coisa é, por exemplo, eu trabalhei num laboratório lá em São Paulo que eles tinham uma máquina de osmose reversa dentro do laboratório. Só que era para usar o quê? 5 litros de água por dia. Você imagina você montar uma coisa dessa em escala realmente para abastecer uma cidade, né? Porque vamos lá, para conseguir gerar energia para isso, eu vou precisar manter um sistema hidráulico muito grande. Imagina você gerar uma pressão osmótica, ou contra-osmótica, vamos colocar dessa forma, dentro de um tanque de água. Então, talvez, por que que não se usa? Porque o sistema vai ficar tão caro que a água vai ficar incomprável, né? Por isso que é um processo, em pequena escala funciona bem, agora em larga, tá bom? Tudo bem, gente? Fechou então a osmose? Oi, Ô, Dan, você pode ir lá do outro lado do só a quadro? pressão. Só a pressão. Ah, claro, claro. Tem um momento Tem um momento que isso aqui nem vale mais a pena de fazer, né? Isso que eu tô dizendo. Você tem razão. Só que vale. Mas isso é uma coisa que de qualquer processo é meio que assim, né? Vai ter algum problema que não vai fazer ele ser 100%. Senão você vai ter pó de xixi, né? Vai virar tipo. Sabe aquele temperinho do miojo? Aquilo, sabor xixi. Virou só um pulverizado o bagulho. Mas que a água da estação espacial é limpa? É, cara, é surreal isso, né? É surreal. É aqui que você queria, Cami? Aqui, ó. Sim, sim, já foi. Obrigada. A Manu Oi. mandou foto. Tá. Beleza, então, gente. Fechamos a parte de soluções, tá? Agora eu vou pedir para vocês abrirem a parte de ligações. A gente fala de ligação covalente. Eu acho que está faltando alguns exercícios. Hum, Oi. Não, pode ser diferente. Pode ser. Em geral, vai ser quando eles pedem para calcular, eles vão dar a mesma temperatura, porque a gente vai considerar que as duas soluções estão fazendo parte do mesmo sistema e você tem uma diferença de temperatura. E você não tem, Bernão, uma diferença de temperatura. Ó, gente, na parte de ligações. A gente tinha parado nos exercícios da primeira parte da aula, acho que era a página 30 e... Peraí. Então, e- ó, eu acho que a gente estava na página 37. Já terminei? E os da 30 e os da 41. Fiz um e o 2. Isso. Então tá faltando 3, 4 e 3 e 4 só. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou terminar os dois exercícios aqui de ligações covalentes e já entro em ligação metálica, tá? Pronto. Página 41. Questão a 2 já foi, né? Ah, lembrei da questão 2. Vocês lembram da questão 2 também? Foi nesse momento, né? Questão 3.
Ele coloca três moléculas aqui na questão 3, que são moléculas tetraédricas. E ele pergunta pra gente, quais classifique como polares apolares. No caso das polares, indique onde estão as cargas negativas e positivas da molécula. Tá bom. Gente, para falar de molécula tetraédrica, tem um macetezinho bem de boa. Porque assim, não sei se vocês lembram que para a gente descobrir se a molécula é polar ou apolar, é preciso que a gente faça aquela soma de vetor. Soma lá, você pega todos os vetores, vê quem está puxando elétron, calcula o vetor resultante. Só que isso funciona muito bem quando a molécula não é 3D. Quando a molécula é 2D, então, para molécula linear, para molécula angular, funciona tudo bem, de boa. Quando a molécula é 3D, pessoal, não dá para ficar tentando imaginar vetor aqui, porque fica muito foda. É uma molécula tridimensional. A gente não sabe desenhar vetor em 3D. Então aqui vai uma dica. Quando a molécula é tetraédrica, que vai deixar ela polar ou apolar, tem muito mais a ver com os átomos que estão ligados em volta. Porque veja nesse caso, aqui nós temos carbono com 4Hs. Na escala de eletronegatividade, o carbono é um pouquinho mais eletronegativo. Então significa que, se eu for desenhar os vetores, eu teria que desenhar todos os vetores para dentro da molécula. Você consegue imaginar isso? Imagina um tetraedro, pessoal, e o carbono lá no meio. Cada hidrogêniozinho seria a ponta do tetraedro, saúde. E imagine então que todos os carbonos estão puxando elétron para dentro do. Desculpa. Todos os hidrogênios estão puxando elétrons para o carbono. Se a gente fosse fazer a soma vetorial desses vetores, eles dariam zero. A soma vetorial dá zero, tá? E aí, gente, infelizmente, vocês vão ter que acreditar em mim nisso. Ah, professor, então quer dizer que toda molécula que é tetraédrica tem soma vetorial zero? Não, 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 não falei isso. Essa molécula, ela deu zero à soma porque os quatro átomos são iguais. Aí a soma dá zero. Portanto, ela é uma molécula apolar. Acabou. Apolar. Agora, se vocês olharem nos outros desenhos, a gente percebe uma situação diferente. No desenho do lado, ele trocou os três hidrogênios das perninhas por cloro. Cloro. Aqui, aqui e aqui. Veja, nesse caso, gente, não tem como dar zero a soma. Por menos que a gente consiga fazer o desenho, a representação, a gente intuitivamente percebe que não vai dar zero. Por quê? Porque está todo mundo puxando elétron para baixo. Ó, o carbono puxa elétron do hidrogênio. Os cloros puxam elétrons do carbono. Então você tem um efeito aqui de todo mundo puxando elétron para baixo. Então aqui o polo negativo ele estaria embaixo e o polo positivo em cima. Entenderam então qual que é o macete para a molécula tetraédrica, gente? O macete é o seguinte: quatro átomos iguais, resultante zero. Se tiver átomo diferente, aí ele já é polar, ok? A gente não está discutindo aqui, porque isso é uma discussão que vai ser feita depois. Nós estamos discutindo aqui, nós não estamos discutindo quanto ele é polar. Porque, por exemplo, olha onde isso vai parar, tá, gente? Ele é polar, tá? Mas ele não dissolve na água, essa molécula aqui. Ué, professor, mas por que que ela não dissolve na água? Porque ela é pouco polar. Essas moléculas tetraédricas, mesmo as que são polares, como por exemplo essa, ela não é tão polar. Diferente, por exemplo, se você meter um OH aqui. Se você bota um grupo hidroxila, aí ela fica bem polar, tá? Se eu coloco um flúor, a tendência é que ela fique mais polar. O cloro, ele é um átomo eletronegativo. Não é tão assim, tá? Então, uma molécula polar. Soma vetorial diferente de zero, diferente de zero, molécula polar. E a do lado também é, né, gente? A do lado ele colocou dois clorinhos só.
Do lado ele coloca dois clorinhos. Deixa eu ver como é que ele colocou ali. Ah, tá, beleza. Ele colocou um H aqui, outro aqui e outro aqui. Ficou Cl e o Cl aqui. Pronto, ó. Viu, gente, ó? Imagina o tetraedrinho com as quatro perninhas, duas perninhas puxando elétrons, tá? E o carbono puxando elétron dos hidrogênios aqui. Então, nesse caso, o polo negativo estaria aqui, ó, tá? Aqui, ó. O polo negativo aqui e o polo positivo do outro lado. Então, guarda aí, tá, gente? Não esquece de anotar. Molécula tetraédrica com quatro iguais, apolar. Molécula tetraédrica, se tiver já um átomo diferente, ela já é polar, tá? Aí, assim, se você precisar identificar onde que está o negativo, é só você olhar para onde estão os caras que estão puxando elétron. Tá para lá, tá para lá, tá para baixo, então tá puxando elétron para baixo. Hum, beleza. Deixa eu ver. Classificamos como polar a polar, identificamos onde está o símbolo, tá, beleza, matamos. A questão 4, gente, é uma questãozinha de múltipla escolha. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a geometria molecular dos compostos. Aí ele coloca tetrafluoreto de silício, pentacloreto de fósforo, hidreto de fósforo e íon nitrito. Misericórdia. Ele colocou umas diferentinhas aqui. Então, vamos lá. Essas questões, elas são sempre muito chatas quando tem vestibular assim, né? O Enem não gosta muito desse tipo de questão, graças a Deus. Porque são questões muito de conteúdo, né? Bem específicas. Ó, é, tetrafluoreto de silício. Olha, gente, eu acho que a fórmula do cara é essa daqui, não é? Ó, SF4. Bom, o que que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, olha, para você saber geometria de moléculas, você precisa olhar para o elemento central e ver como que estão as nuvens eletrônicas em volta dele, como que estão os pares eletrônicos, né? O silício, pessoal, para quem não lembra, ele é primo do carbono. Ele é primo do carbono. Então ele faz o mesmo tipo de ligação que o carbono, tá? Então, molécula que tem silício, gente, ó, aqui eu vou ter um flúor, um outro flúor. Vocês lembram quantos elétrons tem na valência do flúor? Sete, né? Com um desemparelhadinho. Ó, se a gente for montar uma fórmula eletrônica, você tem quatro ligações simples, o silício emparelhando seus quatro elétrons, e o flúor com um elétronzinho desemparelhado, os outros elétrons todos emparelhados, né? Eu formo uma molécula com quatro ligações. Aí, mano, não tem mais. Quatro nuvens, tetraedro, tetraedro, tetraedro. Uó, vixe, Maria, tá aqui. Beleza. Eu vou desenhar uma por uma, tá, gente? Pra gente aproveitar e também ir vendo alguns casinhos mais específicos. Aí ele me propõe uma molécula aqui, gente, que é o pentacloreto de fósforo, PCl5. Gente, olha só qual que é o problema do PCl5. Essa molécula, ela não está obedecendo regra de octeto. Se você olhar para o fósforo ali, ele está fazendo cinco ligações. Normalmente, o fósforo faz quantas? Três. Tanto é verdade que se você olhar na sequência do exercício, ele pede o pentacloreto de fósforo, né? Depois, ele pede o hidreto de fósforo na sequência.
E aqui que eu queria parar de chamar a atenção de vocês para as estranhezas da química. Ó, entenderam? Aqui ele está fazendo 3. Aqui ele está fazendo 5. Qual é o estado, vamos dizer assim, o estado mais natural do fósforo? É fazendo 3. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou primeiro mostrar como é essa molécula, e depois a gente fala daquela ali. O fósforo com 3 ligações, gente, é o fósforo assim, ó. É o fósforo bonitinho, recatado e do lar. Olha lá. Esse aqui, ó. Tá? Esse composto, ele tem como elemento central o fósforo, que tem 4 pares de elétrons se repelindo. 4 pares de elétrons se repelindo, detalhe, com um vazio. Então nós temos aqui uma boa pirâmide. Uma boa pirâmide. Ó, uma boa pirâmide. Pronto. Tá aqui. Tudo bem até aqui? Agora veja. Vamos tentar exercer um pouco do nosso raciocínio para ver se a gente consegue chegar em algumas respostas. Ele é uma pirâmide por conta desse par de elétron aqui, que está se comportando como um quarto par. Agora imaginem se esses 2 elétrons estivessem desemparelhados. Suponha que esses 2 elétrons estivessem desemparelhados. Se eles estivessem desemparelhados, o fósforo poderia fazer 5 ligações. Que daí ele precisaria de. Ele já teria 3, né? E esse par, se cada elétron tiver sozinho, uma para cada átomo. Pois é o que está acontecendo ali naquele átomo. Esse fósforo aqui, pessoal, ele está com o que a gente chama de octeto expandido. Ele é um octeto que não é um octeto. Ele sofre um processo na camada de valência, que a gente vai estudar em detalhes depois, chamado hibridização, que o carbono sofre, outros elementos sofrem. E nesses processos de hibridização, dentre outras coisas, o átomo desemparelha seus elétrons. Então, tipo, o cara tem 5 elétrons na camada de valência, só que 2 estão emparelhados. Eles, por uma série de situações ali, esses 2 elétrons, um deles sai do orbital e vai para um orbital que estava vazio. Então agora eu tenho mais 2 elétrons fazendo isso aqui, gente. Olha que estranho. É uma molécula com fósforo fazendo 5 ligações, tá? Uma das maneiras que a química usou para tentar, criou para tentar explicar isso é a teoria que a gente vai estudar depois, chamada hibridização dos orbitais. Nessa teoria, o que que o átomo vai fazer normalmente? Ele vai expandir sua capacidade de se ligar. Então, por exemplo, um átomo que faz 2 ligações pode fazer 3. Um átomo que faz 4 ligações pode fazer 5. É sempre no sentido de aumentar a capacidade do átomo. Tá? Não faz a mínima diferença. Concorda comigo? Na verdade, ninguém vai te fazer essa pergunta. Por quê? Porque as duas coisas vão funcionar muito bem. Por exemplo, eu posso dizer que isso aqui seria uma ligação dativa com outro átomo. Simples. Porque o que importa, na verdade, é. Como é que eu posso explicar isso? O que importa, na verdade, é você saber se o átomo está hibridizado ou não para sair do octeto. Então, por exemplo, se um fósforo está fazendo 5 ligações, o que que pode estar acontecendo? Ele pode estar fazendo isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou ele pode estar fazendo isso aqui, ó. Só que qual que é a diferença? Se ele está fazendo assim, ele está com 4. E assim ele está com 5. Então, por isso que eu falei essa porra de ligação. Se você pergunta para mim assim, Danilo, quantas ligações faz o fósforo? Eu vou te dizer o seguinte: olha, ele pode fazer 3, 4 ou 5. Agora, qual é o caso mais comum? 3. Então, aquilo que a gente pede para vocês decorarem, né? Olha, decora as ligações do fulano. É o caso mais comum, tá? Se eu aparecer um fósforo com 4 ligações, eu já falo, opa, isso aqui é uma dativa. Pode acontecer isso aqui também, ó. Quer ver?
Eu vou pegar o ácido fosfórico que fica mais fácil de explicar. Isso aqui é o ácido fosfórico, ó. H3PO4. Aqui eu desenhei o fósforo fazendo três comuns e uma dativa. Agora olha isso aqui, ó. Eu posso interpretar o quê? Ó, que bizarro. Eu posso interpretar. Quando eu olho para isso aqui, quantas ligações está fazendo o fósforo? O que que eu posso interpretar? Que ele está hibridizado, está com seus elétrons desemparelhados e está fazendo uma dupla com O. Entendeu? Esse jeito e esse explicam a mesma coisa? Explicam. Então os dois estão certos. A gente nunca vai saber, na verdade, se ele está fazendo isso ou isso. Não dá. Você tem que olhar a molécula, enfim. Mas tanto isso como isso funcionam perfeitamente bem para o que a gente está precisando. Tá? É, tá, deixa eu só falar uma outra coisa, gente, que é o seguinte, que a gente acabou não falando ainda para acabar a questão. Como que é a geometria dessa birosca? Gente, essa geometria para átomo que tem cinco pares é uma geometria já um pouco diferentinha, tá? A gente viu dentro do nosso universo, peraí, aí voltou. Molécula linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica, basicamente. A partir de quatro ligações, cinco, seis, a molécula começa a ficar com uma geometria um pouco mais elaborada. No caso do PCl5, imagina o seguinte, ó. Imagina que o fósforo está no centro de um triângulo. Imagina que o fósforo esteja no centro de um triângulo. Nas pontas do triângulo, eu tenho os cloros, tá? Tenta imaginar que essas três ligações aqui, pessoal, elas estão em cima de uma mesa, tá? Então isso aqui é planar, tá? O fósforo está fazendo uma, duas, três. Ainda tem que fazer mais duas, certo? A quarta ligação vem aqui para cima, de tal maneira que o fósforo ele fica aqui no topo de uma pirâmide, tá vendo, ó? Uma pirâmide diferente daquela da amônia. Aqui, ó, fósforo não, cloro, perdão. Não cloro, tá? Então veja, eu tenho aqui no plano um fósforo e três cloros no plano. Aqui em cima eu tenho um quarto cloro. E aqui embaixo eu vou ter o quinto cloro. Eu nunca consigo desenhar isso aqui, gente. Ó, não tem o mínimo sentido. Só eu entendo, na verdade. Ó, é mais ou menos isso aqui, ó. É um balãozinho para cima e um balãozinho para baixo. E aqui no meio, no equador, eu tenho esses três átomos aqui, ó. Tá? Isso tem até nome, essa geometria esquisitona, tá? Ela se chama bipirâmide, porque são duas pirâmides, né? Bipirâmide. E o chão dela é um triângulo, tá vendo? Então é uma bipirâmide trigonal. Trigonal, tá? E aí a última forma, acho que já dá para matar a questão, né? A última forma que ele queria que eu escrevesse a geometria é o íon nitrito. Eu vou falar rapidinho sobre ele, tá? Só para a gente não deixar isso aqui em branco. O nitrito, ele é um ânion. E eu acho que eu já falei para vocês algumas vezes. Todo ânion tem um pai. Quem é o pai de um ânion? É um ácido, exatamente. Então, ó, o nitrito, ele vem desse ácido aqui, ó, gente. Do nitroso. Nitroso é esse aqui, tá? Aí imagina você jogando esse carinha na água. Jogou na água, ioniza, libera H+, e sobra o quê? NO2
menos, certo? Na aula da semana retrasada, eu acho, acho que foi, a gente explicou um pouquinho de onde vem esse menos um, naquele processo de ionização, né? Tá, então eu tenho que montar a estrutura desse negócio aqui. Eu, por costume próprio, eu sempre que eu vou montar um ânion, eu penso primeiro no ácido. Por quê? Pensando no ácido, eu tiro o hidrogênio e pronto. Então eu vou tentar montar a fórmula do ácido nitroso. Lembrando que o nitroso precisa fazer, o nitrogênio precisa fazer três ligações, hein? Então, ó, eu já vou colocar aqui um OH. Ah, ó, ficou tranquilo, ó. Ó, é isso aqui, gente. É isso aqui. O nitrogênio fazendo três. Detalhe, né? Ele está fazendo uma dupla com oxigênio, já que é HNO2, e o hidrogênio ligado ao O. Tá? Uma coisa importante: o nosso querido nitrogênio ainda tem um par de elétrons sobrando. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o cara na água. Joguei na água. Hum, Pronto. Joguei na água. Isso é o nitrito. NO2 - 1. Tá? Geometria disso. Angular. Angular. Ela poderia ser linear se não tivesse o par de elétron. Porque aí eu ia ter dois pares de elétrons se repelindo, né? Aqui esse par de elétron ele ficaria assim, ó. Aqui o par de elétron, aqui a dupla, aqui o O menos, né, ó. Assim, tá? NO2 menos. Se eu tivesse um terceiro átomo aqui, que é o que acontece no nitrato, aí isso aqui seria trigonal, tá vendo? O nitrato seria assim, ó, gente. Só para a gente comparar os dois. Esse aqui vem do ácido nítrico, ó. Esse aqui é ele é o HNO3, que perdendo um elétron, perdendo H+, ele vira isso aqui, ó. Tá vendo? Nitrato, nitrito. Esse aqui é trigonal plano. Se o exercício pedisse a geometria dele. Trigonal plano, esse aqui é angular, tá bom? Ficou qual, então? Tetraédrica, bipiramidal, trigonal, trigonal e... Ele chama de trigonal planar. Ah, é a B, é. Puta, tá, desculpa. É, tá bom? B de bola. Belezinha? Bom, gente, agora então a gente vai encerrar a teoria de ligações com a parte de ligações metálicas, tá? Ligações metálicas. Nessa frente de química, na frente da segunda-feira, na frente de terça, melhor dizendo, né? Que é a frente que a gente usa. Amanhã, terminando a parte de ligações metálicas hoje, amanhã a gente já entra em forças intermoleculares, tá? Que é um assunto super importante. Ligação metálica. De ligação metálica, pessoal, não tem muita coisa para a gente falar. Se vocês já vão entender até por quê, tá? Ligações metálicas. A gente fala um pouco sobre ligação metálica, por quê? Porque é importante a gente relembrar e começar a criar também um pouco do conceito, né? Das propriedades dos metais. Por que que metal conduz corrente elétrica? Por que que metal tem brilho? Uma série de questões relacionadas a isso. Se você já estudou ligação metálica na sua vida, você deve ter visto que a ligação metálica é uma ligação que não tem um modelo do octeto. A gente não fica, por exemplo, preocupado em se perguntar assim: quantas ligações um metal faz? Quantos elétrons estão compartilhados? Por quê? Porque para entender a ligação metálica, ela só foi descrita de maneira, como é que eu posso dizer, satisfatória, só foi descrita de maneira científica quando os caras descobriram conceitos da mecânica quântica. Então, assim, essa primeira parte da aula, ela é um pouquinho viajada, porque eu preciso explicar para vocês como surge a ligação metálica.
Geralmente, quando a gente vai estudar isso num caderno ou numa apostila, você já deve ter visto essa expressão aqui, ó. Mar de elétrons. Mar de elétrons. Geralmente, essa é a expressão que a gente dá quando a gente quer resumir a ideia de ligação, ligação metálica. Qual que é uma explicação possível para esse mar de elétrons? Primeiro, né? Vamos tentar entrar na metáfora, né? Esse termo mar, ele é usado por quê? Mar como metáfora de do quê? O que que tem no mar? Sal. Tudo bem, tem sal, mas o que que tem mais além disso? Água, né, caralho? Água, né? Água. Antes do sal tem água, né? Você vê como a pessoa enxerga o mundo, né? O que que tem no mar? Sal. Não, tem água. E como que a água do mar é? Ela é uma água que vai e volta. Ela vai e volta. A água do mar, ela não é uma água parada. Ela está sempre meio que andando. Então, esse termo mar de elétrons, ele é usado para a gente criar na nossa cabeça uma imagem de que dentro de um metal existem elétrons se movimentando meio que continuamente. Ou seja, diferentemente de um composto iônico, diferentemente de um composto covalente, eu estou dizendo diferentemente pelo seguinte, gente. Onde estão os elétrons numa ligação iônica? Os elétrons de uma ligação iônica são transferidos do cátion para o ânion e acabou, certo? Eu te dou elétron, você fica negativo, eu fico positivo, a gente se gruda e pá. Na ligação covalente, onde estão os elétrons? Necessariamente entre dois átomos. Dois. Pode ser ligação simples, pode ser ligação dupla, pode ser ligação dativa, não importa. Os elétrons estão entre dois átomos. E não. Aqui os elétrons estão entre todos. Todos os átomos. E é daí que vem o termo mar de elétron. Professor, eu ainda não estou entendendo. Então calma que a gente vai chegar lá. Vocês lembram que tudo começa naquela maldição do diagrama de energia? Um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e assim vai. Quando a gente representa o diagrama de energia, a gente representa naquele negocinho da distribuição eletrônica, tá? Só que eu vou convidar vocês a gente fazer de uma outra maneira. A gente sabe que o elétron que está no 1s, no 2s, no 2p, no 3s, eles têm níveis de energias diferentes. Então, eu vou representar as energias assim, ó. Energia. Energia do quê, professor? Energia dos níveis energéticos. Então, ao invés de eu representar naquela ordem, né? 1s2, 2s2, 2p6, eu vou representando as energias assim, ó. Então, imaginem, por exemplo, um átomo de metal qualquer, tá? Ele tem o elétron aqui, que seria o elétron do 1s, por exemplo. Eu não vou ficar escrevendo, tá, gente? Só tenta imaginar o seguinte: cada barrinha dessa representa o nível de energia de um elétron. Os elétrons que estão próximos do núcleo do átomo, eles têm energia bem baixinha. Só que lá no modelo de Bohr, a gente já estudou isso, ele fala que conforme o elétron vai se afastando do núcleo, a energia dele vai subindo. Então você tem elétron aqui, elétron aqui, elétron aqui, elétron aqui, elétron aqui. Hum, deixa eu só colocar mais algumas aqui, peraí. E aí, gente, acontece uma coisa muito curiosa, que como eu disse pra vocês, os caras vieram descobrir isso faz pouco tempo, tá? Não tem nem 100 anos isso aqui. Qual que é o lance? Se você pegar um metal tipo ouro, prata, cobre, chumbo, os metais de maneira geral, e você fizer um diagrama de energia dos elétrons, vai acontecer uma coisa muito louca. Por quê? Por exemplo, faz de conta que isso aqui é um S, tá? Um S. Esse aqui é o 2S. Tudo bem? Você está vendo que existe uma diferença de energia entre os níveis? Essa diferença de energia é a que o Bohr usava para explicar a transição eletrônica, tudo bem? Só que o que que os caras descobriram?
Quando você vai fazendo a distribuição eletrônica de elemento que tem muito elétron, você começa a perceber que os elétrons que estão nas últimas camadas, eles têm níveis de energia muito parecidos. Eu vou escrever aqui assim, ó. Os elétrons mais externos, os elétrons mais externos apresentam níveis de energia próximos. Apresentam níveis de energia próximos, tá bom? E além desses níveis de energia serem próximos, eles são muito altos. Aí você fala assim, Danilo, o que que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal: esses elétrons não estão presos num único nível de energia. Como esses níveis de energia são muito próximos, os elétrons podem ficar meio que circulando aqui, ó. Pode ficar sofrendo transições eletrônicas minúsculas entre um nível e outro. Basta você esquentar um pouquinho o metal, basta isso aqui bater luz aqui. Os elétrons, ao invés de você ter um elétron preso aqui, um elétron preso aqui, um elétron preso aqui, nos níveis mais externos, esses elétrons ficam meio que assim, ó. Uma hora está mais para cima de energia, outra hora está mais para baixo. Isso significa que você não vai ter no metal uma camada de valência. Quando o metal vai se comportar como metal, diferentemente, por exemplo, de uma ligação iônica, você tem que imaginar um átomo de metal, próximo de outro átomo de metal, próximo de outro átomo de metal, e assim por diante. Tá vendo esse monte de xizinho que eu estou colocando aqui? Imagina que cada xizinho desse, pessoal, é um átomo de metal. É um átomozinho de metal. Tá bem? Vocês estão vendo que eu estou desenhando eles bem bonitinhos, né? Eu estou querendo representar a estrutura como um cristal. Isso aqui é um cristal. E esses elétrons aqui são elétrons das camadas de valência. Então, tem elétron de camada de valência aqui, tem elétron de camada de valência aqui, tem elétron de camada de valência aqui. Todas essas camadas, todos esses átomos têm as suas camadinhas de valência ali. Só que o que que acontece? Os elétrons que estão nessas regiões, eles têm energias tão altas e tão próximas que os elétrons ficam literalmente pulando de um átomo para o outro. Uma hora o elétron está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui. É como se os elétrons, e essa talvez seja a maneira mais física da gente imaginar isso, é como se os elétrons ficassem circundando os átomos de maneira aleatória. E é essa aleatoriedade que a gente usa para dizer que é um mar de elétrons. Os elétrons estão, vamos colocar aqui, ó, elétrons de alta energia se movimentam, se movimentam de maneira aleatória, de maneira aleatória entre os núcleos dos átomos de metal. Entre os núcleos dos átomos. Adivinha quem propõe uma explicação para isso muito, muito satisfatória? O Einstein. O Einstein, não sei se vocês sabem dessa curiosidade, né, que o prêmio Nobel que o Einstein ganhou não foi pela relatividade. Ele ganhou dois prêmios Nobel, né? E nenhum deles foi pela relatividade. Um deles foi por um outro efeito que ele descobriu. Na verdade, que não que ele descobriu, os caras já sabiam que existia o efeito. Ele só explicou, só, né? Chamado efeito fotoelétrico. E o que que era o efeito fotoelétrico na época, né? Que era uma coisa que estava bombando, hypando isso. Hoje qualquer porta eletrônica tem isso. O efeito fotoelétrico é basicamente o seguinte: você pega um metal e joga luz no metal.
Dependendo da cor da luz, você consegue arrancar elétrons de metal. E por que que esse efeito ele é revolucionário? Luz arrancando elétron de metal, porque você consegue gerar corrente elétrica com luz. Então, o efeito fotoelétrico, ele foi o primeiro passo para a gente ter placa solar. Porque, basicamente, o efeito fotoelétrico, ele vai explicar o quê? Como que eu consigo, com energia luminosa, fazer elétrons se mexer? E uma das coisas que o Einstein fala é sobre isso. Ele fala assim, sabe por que que a gente consegue fazer isso no metal, especificamente no metal? Porque os elétrons que estão no metal aqui, eles estão tão energizados. A estrutura do metal, eles têm elétrons com energia tão alta que dependendo da frequência de luz que você jogar aqui, ó, dependendo da cor que você joga, pode ser que essa energia, desculpa, pode ser que essa onda tenha energia suficiente para arrancar o elétron da estrutura do metal. E aí você ioniza ele, tá? Então, esse aqui é o efeito fotoelétrico, ó. Efeito fotoelétrico, vamos colocar ele aqui, porque isso aqui entra mais na parte de física moderna, né? Efeito fotoelétrico. O próprio nome está dizendo, né? Foto vem de luz, elétrico de eletricidade. Ou seja, a luz é capaz de gerar corrente elétrica. A luz pode provocar movimento de elétrons. Provocar movimento de elétrons. Tá bom? Como que a gente poderia criar uma imagem mental para representar isso? E até uma imagem que seja conveniente para a gente? Porque isso aqui, pessoal, a gente usa muito mais na física do que na química. A gente fala, metal, mar de elétron. Mas isso vai ser importante lá na eletrodinâmica. A gente pode imaginar o seguinte: os elétrons se movimentando pela estrutura do metal, assim, ó. Cada setinha dessa que eu estou representando, pessoal, imagina que é um elétron se mexendo, tá bom? Esses elétrons estão todos nas camadas mais externas dos átomos, tá bom? Todos eles ali sofrendo transições meio que quase que automáticas, de tal maneira que os elétrons ficam desalinhados, tá? Agora, eu posso sim alinhar esses elétrons. Eu posso fazer com que todos os elétrons se movimentem para o mesmo lado, por dois motivos, né? Primeiro, porque eles são elétrons. E eu consigo excitar um elétron se eu botar um campo elétrico ali. E segundo, são elétrons que têm capacidade de se movimentar. Né? Por exemplo, por que que um plástico, um material de borracha, certos materiais não têm a capacidade de conduzir eletricidade? Por quê? Porque os elétrons não se movimentam. Quando você põe isso aqui com um campo elétrico, pessoal, olha só. Ó, agora imagina o seguinte: imagina que esse monte de xizinho que eu falei para vocês aqui, que eram átomos, né? Imagina que isso é um fio. Só que é um fio elétrico, ó. Isso aqui é a estrutura de um fio elétrico. O fio elétrico está desligado, não está na tomada. Então você tem os átomos tudo paradinho ali, numa estrutura cristalina, e os elétronzinhos se movimentando ali dentro. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou ligar esse cara numa tomada. Quando a gente liga um condutor numa tomada, o que a gente está fazendo, na verdade, pessoal, é pegando um condutor e colocando dentro de um campo elétrico. Ligar numa tomada é submeter uma coisa a um campo elétrico. Então, nos campos elétricos, a gente tem uma região positiva, que seria o polo positivo, por exemplo, de uma pilha, e uma região negativa. Então, ó, vou fazer um Ô, desenho aqui. ô, Dan, o que que tá escrito ali em efeito fotoelétrico? É, a luz A pode luz o quê? pode provocar, é um V aqui, ó, provocar movimento de elétrons. Tá bom, obrigada. Luz que pode provocar movimento de elétrons.
Deixa eu desenhar aqui um desenho. Oi. Cara, essa questão do flash no museu tem a ver com preservar, mas eu acho que não seja por conta de fotoelétrico, não. A própria luz vai degradando, né? Por exemplo, vou contar uma experiência que eu tenho. Eu tenho um sofá lá em casa, que ele fica na beira de uma janela. Tipo assim, tem a janela do teu sofá. Só que em algumas épocas do ano, bate luz num determinado ponto. Essa região do sofá, ela tá amarelada. Com o tempo ela fica amarelada. Por quê? Porque o sol ele vai destruindo o pigmento das coisas. Então, por exemplo, se você tem uma pintura ali de arte que já tem milhares de anos, sei lá, centenas de anos, e você fica toda hora pá, botando flash ali, aquela luz ela vai decompondo os pigmentos, ela vai interagindo de alguma maneira. Não chega a ser um efeito fotoelétrico, por quê? Porque isso aqui só acontece em metal, hein? Porque o que que acontece? Para ter o efeito fotoelétrico, para você ter o metal literalmente cuspindo elétron, é preciso que esses elétrons já estejam numa situação de energia alta. E isso só acontece com metal, tá? E sabe o que que é curioso? Só um parêntese sobre essa questão, gente, que eu acho esse assunto muito interessante. Qual que era a treta, né? Por que que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, ou Nobel? Os físicos acreditavam que o efeito fotoelétrico dependia da intensidade da luz. Tipo assim, o fato da luz ser forte ou fraca. E o Einstein provou que não é, o problema não é a intensidade, é a cor. O problema é a cor. Tipo assim, se eu jogar aqui uma luz de baixa frequência, não importa quanto de energia eu jogo aqui, quanto dessa luz. Se essa luz for uma energia de baixa frequência, o negócio não funciona. Então, por exemplo, com luz vermelha, com luz laranja, não funciona. Agora, se eu botar aqui uma luz azul, se eu botar aqui uma luz violeta, que são luzes de maior frequência e, portanto, tem maior, o quê? Maior, não, maior energia. Menor comprimento, maior energia. Lembra dessa aqui, ó? E igual a H vezes F? Ó. Então, luzes que têm frequências. A explicação do Einstein foi dessa linha, né? Que isso foi isso que deu o prêmio Nobel para ele. Ele falou: olha, gente, o problema não é o quanto de luz você põe no negócio, é o tipo de luz. Por que o tipo de luz é importante? Porque o tipo de luz vai dizer pra gente qual é a frequência. E o que que tornou ele famoso? Para explicar essa merda, ele tinha um problema. Como que eu posso justificar que a luz está arrancando um elétron daqui se a luz não é nem matéria? A luz é onda. Qual foi o mecanismo que ele explicou? Ele admitiu a existência de partículas de luz chamadas fótons. Foi aqui que o fóton foi criado. Porque o que que ele, para poder explicar, né? Como que pode o elétron ser arrancado do átomo? Imagina que está vindo aqui um fóton, um superfóton, tá? F de fóton, tá, gente? Aí o fóton vem e bate na superfície do metal. Pum! O que que o Einstein propõe? Se o fóton tiver uma energia suficiente, essa colisão faz o elétron sair, sair. Ele prova matematicamente, faz os cálculos, todo o modelo matemático, e aí ele fica famoso por conta disso, tá? Beleza? Hum, voltando à questão do campo elétrico que eu tinha esquecido. Elétrons desalinhados. Agora vamos alinhar os elétrons. Alinhei. Esse alinhamento de elétrons é o que a gente costuma chamar de corrente elétrica. Tá aqui. Bom, a corrente elétrica, gente, é um fenômeno físico no qual eu consigo provocar movimentos de elétrons por dentro de uma estrutura atômica, tá? É um movimento de elétrons, movimento de elétrons
pela estrutura atômica. Mas para fazer isso, pessoal, tem duas coisas importantes. Primeira, que é a mais importante, os elétrons precisam estar disponíveis para andar. Então aí você já começa a fazer uma distinção, tá? Você percebe que a gente já está meio que entrando na física, né? Aí a gente começa a fazer uma distinção entre aquilo que a física vai chamar de condutor e isolante. A diferença de um condutor para um isolante, pessoal, ela está na estrutura atômica. Os condutores, ou semicondutores, ou supercondutores, o que diabo for de condutor, são estruturas químicas onde você tem a possibilidade de ter movimento de elétron, tá? Isolante, polímeros, borracha, plásticos, pano, coisas que não conduzem corrente. Por que que não conduzem? Porque na estrutura atômica você não tem essa mobilidade. Moléculas, ó, gente, ligação iônica não dá mobilidade de elétron. Ligação covalente não dá mobilidade de elétron. A única ligação que dá mobilidade de elétron é a metálica, tá? Por isso, dentre as propriedades de metal, você tem a condução elétrica, tá bom? É, propriedades. Outra coisa, né, gente? Aí já entrando também um pouquinho na física. Além disso, para os elétrons se mexerem, eles precisam ser estimulados por alguma coisa. Senão o elétron não anda sozinho. Quem está estimulando é o campo elétrico, né? Quando você coloca um elétron dentro de um campo elétrico, gente, esse elétron vai se comportar como você se comporta na gravidade. A gravidade, ela não puxa a gente para baixo? Ela puxa. O campo puxa elétron também. O campo puxa elétron, tá? Só não puxa os prótons, né, gente? Porque os prótons estão parados dentro do núcleo. A estrutura do átomo, ela tem o próton como uma coisa estável ali, tá? E esse fenômeno, pessoal, do elétron estar dentro do campo, ele é essencial para você entender eletricidade. Por quê? Porque quando o elétron é colocado dentro do campo e ele começa a andar lá dentro, é aí que a mágica vai acontecer. Por quê? Porque o movimento de elétron dentro do campo é que vai gerar energia elétrica. O campo elétrico, à medida que ele vai empurrando o elétron por dentro dele, ele vai transformando energia potencial em cinética. Vou escrever isso aqui. Deixa eu só escrever aqui, ó. O movimento dos elétrons dentro do campo, o movimento dos elétrons dentro do campo converte energia potencial em cinética. Tá bom? Isso a gente aguarda para a parte de eletrodinâmica, tá? Propriedades de metal além da condução elétrica, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Propriedades. Vamos primeiro falar das físicas, tá? Bom, propriedades físicas. A primeira, não tem como a gente não falar, né? Eu vou falar de condutividade aqui, pessoal, mas também ressaltando que metal conduz calor também, né? Bem, condutividade elétrica e térmica. Bons condutores de calor, normalmente, né? Embora alguns metais sejam mais e outros menos, no geral eles são bons condutores de calor. Ahn, por que que metal conduz tão bem calor também, né? Também porque a energia a gente já entendeu, né? O fato do metal conduzir energia elétrica tem a ver com a mobilidade dos elétrons. Beleza. E o calor? O calor também. Calor também, gente. Porque vamos lembrar que a gente estudou na semana passada, se não me engano, calor, propagação de calor por condução. Lembra disso? Na propagação de calor por condução, as moléculas vão se agitando e essa agitação ela vai se propagando de molécula para molécula, né? De partícula para partícula. No caso dos metais, pessoal, quem vai conduzir muito bem o calor são os elétrons.
Então imagina que você tem, sei lá, uma haste de metal e numa das extremidades dessa haste você coloca uma fonte de calor. O calor começa a entrar. Esse calor ele vai agitando os elétrons. Os elétrons vão agitando do lado. Então, a propagação de calor e a propagação de eletricidade têm as duas a mesma raiz, que é movimento de elétrons, tá? Além disso, de propriedades físicas, a gente pode dizer que os metais são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, na temperatura ambiente, tá? Se quiser colocar exceto Hg, tá? Embora a gente tenha, como é que fala? Você tem alguns metais, gente, que são super moles, tá? Sódio, cálcio, são metais extremamente moles. Ô, gente, uma coisa que eu sempre me lembro disso, né? Quando eu estudava, isso já faz mil anos de anos, meu professor também falava o seguinte, que os metais eles são maleáveis e dúcteis. E eu nunca entendi por que se falava sobre isso. Tipo assim, eu entendi. Vocês sabem o que significa ser maleável? Capacidade de você laminar. Laminar. Uma coisa maleável é uma coisa que você transforma em lâmina facilmente. E dúctil, dúctil, fio, fio. Se tem duas coisas que é fácil de fazer com metal, é chapas e fios. Tudo bem? Por que que a gente fala muito sobre esses dois propriedades? Porque é assim que metal é vendido na indústria. É assim que o aço é vendido. É assim que o alumínio é vendido. Por exemplo, vamos supor que você tem uma indústria, existe uma indústria siderúrgica que vai produzir aço para uma empresa que vai fazer cabo de elevador. X. Como que esse aço é vendido para as empresas? Esse aço, quando uma indústria vai comprar aço de uma outra, eu quero comprar, sei lá, 20 toneladas de aço. Não importa o que você quer fazer com esse aço, você quer construir um navio, um avião, o que diabo for. Eles vão te vender ou enrolado num fio ou em chapa. São as duas maneiras que a indústria usa para vender metal. Ferro, cobre, qualquer tipo de metal que é produzido em escala industrial, ele vai ser vendido ou na forma de fios enrolados, e aí aquilo chega na indústria, derrete, ou vem na forma de chapa também enrolada, como se fosse papel alumínio, gente. Porque são as formas mais fáceis de você transportar, tá bom? Tá. O que que tem os semicondutores? Ah, tá. Bom, como o próprio nome diz, ele conduz, mas não tão bem. A propriedade do semicondutor é que assim, eu vou tentar explicar meio rápido isso porque é um assunto um pouco mais profundo. Todo metal ele tem lá esses elétrons que têm energia alta, né? A gente chama essa região, né, onde os elétrons têm essa energia, de banda de condução. Banda de condução. Banda porque é uma faixa de energia. De condução porque são os elétrons que conduzem. Essa banda de condução, nos semicondutores, ela é um pouquinho mais para baixo. O que que isso quer dizer na prática? Para você conseguir fazer isso aqui conduzir, você precisa gerar um campo elétrico um pouquinho mais intenso. Porque se essa banda de condução for um pouquinho mais para baixo, esses elétrons podem ser excitados também, mas eles precisam de um campo um pouco mais intenso. Então, por exemplo, para computador isso é ideal. Por quê? Porque você consegue produzir os transistores. Os transistores, eles são sistemas que conseguem controlar corrente elétrica para dentro do computador, que é basicamente o que vai funcionar as memórias de computador. Então, um semicondutor, ele precisa ter uma banda, né? Qual que é a característica química dele? Ele precisa ter uma banda de condução um pouquinho mais estável, onde você consegue controlar a condução com campo elétrico diferente, tá? O supercondutor, já que, né, já estamos falando do negócio, o supercondutor é o contrário. No supercondutor, você tem uma banda de condução extremamente alta, mas extremamente alta mesmo. Tipo, qualquer campinho elétrico aqui já consegue excitar o elemento. Só que aí, o supercondutor já foge um pouco do escopo da ligação metálica. Para você ter metal, para você ter elemento supercondutor,
você precisa estar quase próximo do zero absoluto. Tem toda uma dinâmica lá meio maluca, tá? O que mais que eu queria falar? Ah, peraí, tem uma outra coisa que eu queria falar, gente. É, possuem altos pontos de fusão, né? Ponto de fusão. Apresentam brilho metálico. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tem coisas que brilham, gente. Tem coisas que refletem, concorda? Mas nem toda reflexão é metal. O brilho metálico, ele é um brilho muito característico. Você bate o olho, é geralmente coisas que você olha e fala assim: "Ah, é prateado. Ah, é dourado", né? Você olhou para uma coisa e viu que é prateado, é dourado, você está se referindo a um brilho metálico. Isso aqui é uma coisa aparentemente meio besta, mas isso tem muito a ver com o NOx do metal. Por quê? Para o metal ter o brilho metálico, como um anel, como uma aliança, um brinco, alguma coisa desse tipo, o metal ele precisa estar com o número de oxidação valendo zero. Ou seja, não pode ser cátion. Então, quando você ouve, por exemplo, ferro metálico, alumínio metálico, cobre metálico, eu estou falando do quê? Do metal, não do cátion. Diferente de eu falar, por exemplo, ferro 2, ferro 3, entende o que eu estou querendo dizer, pessoal? Que cor é o ferro? Depende. Depende de qual ferro eu estou falando. Esse aqui é prateado, ó. Professor, eu nunca vi ferro prateado. Eu já vi ferro meio vermelho. Lá o portão de casa está enferrujado e o portão fica meio avermelhado, né? Isso aqui não é ferro metálico, isso aqui é o ferro enferrujado. Que cor é o cobre metálico? Meio avermelhado. E a Estátua da Liberdade, que cor é? Meio esverdeada, né? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com isso? Ô, gente, uma coisa, nem todo metal é metal. Uma coisa é você dizer que o metal é metal, tá no NOx zero. Outra coisa é você dizer que ele é um cátion. Isso aqui não é metal para nós. Isso aqui não conduz eletricidade. Isso aqui não é maleável. Isso não é dúctil. Isso aqui são íons que você encontra na natureza. Agora, para o metal apresentar todas essas características, ele precisa ter carga zero, tá? Beleza? Fala. Por conta do íon. Isso acontece com íons. Qual que é o problema todo, né? A cor de um cátion não é necessariamente igual à cor do metal sem carga. Você tem cátion que nem cor tem, por exemplo. Que cor é uma solução aquosa de cloreto de sódio? Transparente. Porque nem o sódio nem o cloreto tem cor. Agora, troca cloreto de sódio por cloreto de ferro 2. A solução fica marrom. Troca cloreto de sódio por cloreto de cobre 2. A solução fica azul. Então, o que que acontece? Alguns átomos, quando ele muda a carga, ele muda completamente o aspecto visual. Então, o cobre de avermelhado, ele vai ficar meio azul. O ferro de prateado, ele fica meio amarronzado, avermelhado, tá? É mais por conta disso. Por isso que o nosso sangue é vermelho, né, gente? O sangue é vermelho por causa do ferro 3. Tudo bem? Ó, passa a régua. Fechamos a parte de ligações, tá bom? A aula de amanhã, a gente vai continuar nessa frente, só que entrando na parte de forças intermoleculares, tá bom? E física, gente, termologia, tá? Vamos continuar com termologia. Para o pessoal de casa, alguma pergunta? Estou à disposição de vocês aqui. Se não, Tchau, Dan. tchau, gente.